Se tu tá pensando em construir um motorhome artesanal, tu precisa de referências. Tu precisa olhar para as pessoas que estão construindo nesse momento, ver se elas estão utilizando produtos diferentes, ou até mesmo sacadas, de instalação de coisas e lugares que tu não tinha imaginado. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Exemplos de pessoas que estão construindo um motorhome fora do Brasil e o que eles estão utilizando de material. Meu nome é Fábio, minha esposa se chama Patrícia e a gente tem um projeto chamado Baita Jornada. Nós tínhamos um motorhome e a gente viajou pela América do Sul por 6 meses. Voltamos aqui para o Brasil, vendemos o motorhome e a gente está com a ideia de migrar para o Canadá. Enquanto isso não acontece, a gente está planejando montar um motorhome lá no Canadá e a gente está toda nessa fase de planejamento, de estudos. Por isso que a gente está criando esses vídeos até para compartilhar ideias com vocês. Então a primeira referência que eu quero trazer aqui para vocês é a Sarah e o Alex. Eles para mim são uma excelente referência porque eles construíram artesanalmente o primeiro motorhome deles e fizeram disso um negócio. Eles já construíram mais de 10 motorhomes lá nos Estados Unidos. Então eles estão utilizando vários materiais e várias sacadas que eles estão utilizando na montagem deles, que com certeza a gente pode pegar aqui. E o primeiro que eu quero destacar é com relação ao isolamento térmico, porque eles estão utilizando a lã natural, que é a lã de carneiro. E na visão deles tem vários benefícios aqui que eu quero analisar com vocês. E o primeiro benefício que me chamou a atenção foi com relação ao valor R. O valor R nada mais é que para medir a eficiência do isolamento. E com relação à lã de carneiro, ela tem o número 7. É um número bem alto comparado aos outros materiais que existem aqui, que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Esse material ele não é tóxico, ele não usa nenhum tipo de produto químico no seu processo. Ele é bem fácil de ser instalado também. E com relação à umidade, ele é excelente porque ele não absorve água. Então não tem chance de gerar mofo com esse produto. Então é muito bom até para respirar, sabe? É um material que tem seus benefícios, então a gente tem que ficar de olho. A indústria brasileira ela já utiliza esse tipo de material, só que para outros fins, né? Agora, se for trazer para esse nicho aí do motorhome, a gente tem que ficar de olho. Até mesmo avaliar o fator do custo-benefício, né? Outro material que eles têm utilizado bastante, e eu também tenho reparado que vários viajantes fora do Brasil estão utilizando, é com relação à bateria de lítio. Tenho a impressão que é o mesmo material utilizado nas baterias de smartphone. Bom, essa bateria ela tem algumas vantagens, tá? O primeiro benefício é a utilização de 100% da carga dessa bateria, em comparação com as baterias estacionárias que tu pode usar de 20% até 50%, mas se tu utilizar 50% ela vai diminuir muito os ciclos, a longevidade dela, né? Então tem que cuidar desse tipo de coisa. Outro benefício é justamente com relação à longevidade. Ela dura em torno de 8 anos, né? De 8 anos até 10 anos, então é muito maior comparado com a estacionária, que é em torno de 2 anos. E outra coisa com relação ao tempo para carregar a bateria. A bateria de lítio leva de 30 a 40 minutos para ser carregada, por exemplo, uma de 100 amperes, né? Só que ela tem um ponto negativo que é com relação ao preço. Hoje em dia, uma bateria de 100 amperes custa $1.000. E aí o bicho pega, né? Porque o câmbio não está favorável para a gente, né? Agora eu quero falar de um casal australiano que eles estão fazendo a montagem em uma van e eles estão detalhando bastante a montagem dele, então é muito bacana o conteúdo que eles estão gerando no YouTube. E o que me chamou a atenção não foi com relação a um diferencial de produto, mas sim a uma legislação até da Austrália que eu achei muito bacana, com relação ao botijão de gás. Eles não permitem que seja colocado dentro da van. Então, nesse caso, eles tiveram que fazer um compartimento com acesso externo. Ele instalou uma caixa onde ele vai colocar o botijão de gás ali e esse botijão ele tem que ficar bem firme, amarrado. E ele também tem que fazer um buraco para circular o ar ali. Só que esse buraco ele fica por baixo do carro. Então não tem como vazar nenhum cheiro para dentro da van. Achei bem interessante e talvez seja uma sacada que a gente tem que dar uma olhada para esse tipo de coisa, sabe? Outro exemplo que eu quero trazer agora são as meninas do Van Wives. Elas são canadenses, montaram um motorhome em uma van, viajaram do Canadá para o México, voltaram e fizeram uma grande reforma no motorhome. E numa dessas reformas elas utilizaram vários materiais assim bem interessantes. Elas também utilizaram as baterias de lítio. Mas o que me chamou a atenção foi com relação ao aquecedor da água. Elas passaram a utilizar um aquecedor elétrico, que tem algumas diferenças, tem vantagens, só que também, bom, vamos analisar. Tenho a impressão que eles estão tentando eliminar a utilização do botijão de gás.
eliminar a utilização do gás propano. Não sei se é por risco, não sei se pela dificuldade de encontrar gás, se tu vai viajar de um país para o outro, a dificuldade que tem, né? Porque cada país tem um formato de botijão, tem um formato de válvula, então toda vez que tu vai cruzar é um trabalho a mais que tu tem que considerar. Não sei se é por isso, então a gente tem que avaliar esse tipo de coisa. Bom, esses aquecedores elétricos, eles têm um compartimento onde a água ela é esquentada ali dentro e tu consegue armazenar ali dentro. Então ele tem vários tamanhos, né? Então, o que quer dizer isso? Que tu não tem o desperdício de água se tu for utilizar um aquecedor a gás. Que tu liga ele, tem que esperar a serpentina, né, aquecer a água e tu utilizar. Esse não, a água ali ela já está aquecida, armazenada, então tu não vai ter o desperdício da água. Só que não tem, por exemplo, um aquecedor 12 volts, né? Ele é 110 ou 220. Então tu vai ter provavelmente uma necessidade de um maior banco de baterias, né, para utilizar esse equipamento. Então tem que realmente avaliar se vale a pena ou não. Um outro exemplo que eu quero trazer agora é o Darius Drives. Ele é um norte-americano e ele está detalhando bastante também a construção dele. E o diferencial de material que ele está utilizando é com relação a alumínio. Ele está utilizando um produto chamado 8020. Eles produzem frames de alumínio. É um material para utilizar na estrutura dos móveis. E ele está fazendo praticamente tudo assim. E o diferencial desse material é que ele é firme, rígido e leve. Então todos os móveis ele está colocando toda a estrutura com esse material. E aí por fora ele coloca uma chapa mais fina de madeira. Eu não sei nem que tipo de madeira ele está usando. Mas a estrutura principal ele está utilizando esse material, que vai deixar toda a construção dele, né, muito mais leve. Todo o carro em si vai ficar mais leve, tu vai conseguir poupar combustível. Então é um material que a gente tem que avaliar. Eu não vi aqui no Brasil ainda, se eu não me engano só existe uma empresa norte-americana que está produzindo ele. E é um material que eu acho que a gente precisa ficar de olho, porque não é só ele que está utilizando. Eu vou colocar aí na descrição outros 2 exemplos que merecem a nossa atenção sem dúvida. E o último exemplo que eu quero trazer para você se chama Living the Van Life. É um norte-americano que ele está detalhando totalmente a construção dele. E ficou muito bacana o vídeo que ele fez com relação à extensão. Sabe aquela extensão da cama que tu gostaria de fazer se tu for colocar ela na transversal? Então ele mostra em detalhes como ele ganhou aqueles centímetros ali. Então esse vídeo ficou muito bacana e por isso que eu estou trazendo ele. E o outro motivo é com relação ao carro. Ele comprou uma Sprinter 4x4, ele reforçou ainda mais essa Sprinter e eu acredito que ele quer chegar em vários tipos de terreno. E realmente ele consegue, porque ele mostra nos vídeos vários tipos de coisas diferenciadas que dá para fazer com um 4x4, ou seja, um motorhome 4x4. E os vídeos dele são de alta qualidade. Eu não sei se ele já trabalha com audiovisual, mas os vídeos dele são diferenciados, gente. Vale a pena conhecer. Então não adianta, né, gente? Se tu tá pensando em construir um motorhome, tu tem que ficar ligado nessas novidades, o que a galera tá utilizando lá fora e nessas sacadas, né? Então a gente tem que ficar muito ligado nesse tipo de coisa. Então se tu souber de mais alguma coisa, coloca nos comentários. Com certeza vai ajudar muita gente que está pensando em construir um motorhome artesanal, porque a galera realmente lê os comentários. Então, gente, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.